prezado aluno, seja bem-vindo à quarta unidade da nossa disciplina Teologia e História dos Batistas, do curso de Teologia da Faculdade Batista de Minas Gerais. Como vimos na unidade passada, são três as teorias sobre o surgimento dos batistas. A primeira, a JJJ, que não é bem uma teoria, mas é mais uma crença, não é? Sobre o surgimento dos batistas e a sua sucessão apostólica desde João Batista até os dias atuais. A outra é aquela que fala de um parentesco dos batistas atuais com os anabatistas, o grupo dos rebatizadores, né? Nós vimos isso na unidade passada, e a sua particularidade em relação ao batismo infantil, a sua negação, e hoje também os atuais batistas têm princípios, têm doutrinas parecidas com a que os anabatistas tinham. Vale lembrar que os batistas atuais não são anabatistas. Ainda hoje existem grupos de anabatistas espalhados pelo mundo. E nessa unidade, vamos então ver a fonte histórica, né, comprovada com documentos sobre o surgimento da primeira igreja batista na história. Ela surgiu em Londres, na Inglaterra, no século XVII. Né? E aqui então, a partir de Londres, é que surgem as igrejas batistas, que elas foram instituídas com um vínculo naquilo que se chamou o movimento puritano inglês. Você vai perceber aí um pano de fundo que acontecia na Inglaterra, né? A conversão, entre aspas, da Inglaterra do catolicismo para o anglicanismo, né? Quando envolve toda a questão do rei Henrique VIII, que queria se divorciar da sua esposa para se casar com a Ana Bolena, e o Papa não permitia tal casamento, então ele preferiu romper com a Igreja Católica e criar a sua própria igreja, a Igreja Anglicana. Bem, não é surpresa que isso levou a muitas falsas conversões. Então, surgiu na Inglaterra pelo menos dois grupos, os chamados dos puritanos, que é um grupo que já existia na Inglaterra, mesmo antes do anglicanismo ser fundado, que queria a pureza da igreja, né? Que queria realmente vidas mais consagradas ao Senhor. É interessante que desse movimento puritano fizeram parte os chamados irmãos Wesley, Charles e John, que depois, através das suas classes de estudo bíblico, vieram a surgir a Igreja Metodista, que é co-irmã dos batistas, historicamente falando, né? Mas um outro grupo surgiu também de puritanos, mas eram puritanos que, além de buscar essa pureza da igreja, eles defendiam também, assim como os anabatistas no século anterior, uma completa distinção, separação entre igreja e Estado, para que essas duas coisas não se confundissem. Para o que é do campo da religião ficasse no campo da religião, e o que fosse do campo da política ficasse no campo da política. Esse grupo, então, por pregar uma completa separação entre igreja e Estado, aquilo que nós hoje podemos chamar de um Estado laico, isso foi uma bandeira dos batistas ingleses no século XVII, né? E nós vemos então que foram perseguidos por isso. O rei, principalmente o rei Tiago, né? Ele foi um dos perseguidores desse grupo dos chamados separatistas ingleses. Um desses grupos era liderado por um advogado, né, chamado Thomas Hales, juntamente com um ex-sacerdote anglicano chamado John Smith. Esses dois começaram então um grupo, né, uma igreja propriamente, não tinha o nome de batista, mas foram perseguidos e por isso foram para a Holanda. E ali na capital da Holanda, em Amsterdã, eles então criaram no ano de 1609 uma igreja muito parecida com as igrejas batistas que nós temos hoje. Vale lembrar que a Holanda, tanto naquela época quanto atualmente, sempre foi um país aberto àqueles que são perseguidos, seja por qual for o problema. Nesse caso, então, ali na Holanda, nasce essa primeira igreja batista, que muito embora não tivesse esse nome, tinha ações muito próximas das igrejas que nós temos hoje. Ali eles tiveram contato com um grupo anabatista criado
por Menno Simons. Daí esse grupo ser chamado de menonita. A aproximação com eles levaram o grupo a pensar sobre o batismo que receberam quando crianças, se aquele batismo era de fato um batismo válido. Isso levou então aquele grupo, ao líder daquele grupo, que era John Smith, a batizar-se a si mesmo. Por isso nós dizemos, ele foi o primeiro ser batista da história, porque ele se batizou, e a batizar também aos outros que estavam com ele. Um batismo de pessoas adultas, não é? Bem, a partir dali então, como John Smith se aproximou muito dos menonitas, acabou o grupo se dividindo. O advogado Thomas Hales voltou para a Inglaterra, onde escreveu um manifesto, um escrito, né, chamando a atenção do rei Tiago, né, também chamado James, para que ele pudesse separar a igreja do Estado. Ele dizia claramente que o rei não tem competência sobre as almas dos seus súditos, não é? Então não cabe ao poder público, não cabe ao poder político estipular o que as pessoas devam crer. Assim então, em 1612, em Londres, nos arredores de Londres, na verdade, na região chamada de Spitalfields, nasce então ali a primeira igreja batista com esse nome que se tem notícia. Você vai ver também que o quadro triste dessa história é que Thomas Hales, o líder desse movimento, foi preso em Londres e morreu na cadeia, não é? Por defender a fé, por morrer pela fé que hoje temos como batistas, não é? A história é muito linda, porque mostra que a fé que nós defendemos hoje, ela foi defendida por mártires no passado. Eu tenho certeza que você vai gostar muito desta unidade. Faça os exercícios, fique atento, tenha uma disciplina de estudo e nos vemos na próxima unidade. Um forte abraço e até lá então.